De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, sua TV Nova. Hoje estamos falando sobre direitos humanos e também sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os meus convidados de hoje, Walter Lisboa, que é professor especializado nos direitos da criança e do adolescente, professor universitário aqui em Caruaru, professor também na cidade de Vitória, ele que reside em Gravatá. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo bater esse papo com a gente. Prazer. E Paulo Nailson, que é jornalista, já esteve aqui outra vez comigo e a gente está repetindo. Aquela coisa que é boa a gente sempre repete, não é verdade? E você que é criança ou adolescente também que está aí acompanhando esse feriado de 7 de setembro, primeiro parabenizar o Brasil pela sua independência, dia 7 de setembro, É mais ou menos assim. Então, olha só, eu falava antes do intervalo o seguinte, trabalho infantil, a gente viu que tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Realmente, tem trabalho que é duro, pesado, a gente não vai querer nunca para uma criança. O bom seria que criança nenhuma precisasse trabalhar em momento algum. O nosso Brasil não tem hoje a condição, o governo não oferece hoje à sua população condições financeiras dignas para um pai e uma mãe da periferia poder cuidar do seu filho sem que às vezes precise de uma renda para ajudar a família ou ajudar ele próprio a sobreviver. Eu passei por isso quando era criança. Mas chegou uma fase de adolescência. A gente já sabe que com 14 anos de idade ele pode ser menor aprendiz, até os 16. Sabe que a partir dos 16 anos ele pode ter sua carteira assinada já e trabalhar naturalmente até que fique maior de idade. Sabe-se também que aos 16 anos ele pode votar, pode exercer a sua cidadania e escolher até o presidente do país que vai reger tudo que nós temos aqui para a vida de cada ser humano. No entanto, a gente sabe que eles, quando cometem um ato infracional, eles só podem ficar na cadeia, ou melhor, só podem cumprir a medida socioeducativa em, no máximo, até 3 anos. Sabemos também que, tanto nos presídios, como nos órgãos para crianças, como a FUNASE e outros, a gente não consegue enxergar a ressociabilização, porque são presídios e casas lotadas, em que é mais uma escola do crime do que um aprendizado para ele retornar para a vida. E sabe-se também que existem as penas brandas, em que a pessoa pega 15 anos de cadeia, mas fica lá menos de 15 anos. Eu não sei para que 15 anos. Para mim, 15 anos, ele tinha que cumprir 15 anos, 30 anos, ele tinha que cumprir 30 anos. E ele vai se ressociabilizar quando? Quando estiver perto de acabar a pena dele. Mas a gente viu agora há pouco, por exemplo, a Susana van Richthofen assassinou os pais, mas a lei diz que ela tem direito à saidinha para Natal, indulto de Natal, indulto de Páscoa. De repente ela teve direito a indulto do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Eu não sei quem ela foi visitar, mas saiu da cadeia. Há muita contradição aí na lei, e agora vamos falar um pouco do Estatuto usando o adolescente e também falar dos direitos humanos, Walter? Que é a sua área aí. Pois é, uma das primeiras coisas que eu queria destacar é que o adolescente pode votar, mas não pode ser votado. Ele pode escolher o presidente, mas não pode se candidatar nem sequer a vereador aos 16 anos de idade. Então, é uma demonstração da Constituição que o adolescente ainda não está em formação. Ele não pode conduzir, ele pode escolher o candidato, mas ele não pode conduzir-se no legislativo, por exemplo. Mas eu olharia isso como uma coisa ruim. Ele foi excluído de poder ele ser não um pode candidato, votar. Mas, no entanto, mas isso escolher o cara que vai ficar lá em cima, ele pode. O que eu digo é o seguinte, a lei diz que ele pode votar, mas não pode ser votado. Mas a lei diz também que ele não pode comprar, não pode vender, não pode, vamos dizer, assumir um concurso público. Ele não, são várias limitações. Isso demonstra que a legislação brasileira, inclusive o Código Civil, não apenas o Código Penal, atribui a uma vulnerabilidade às pessoas entre o nascimento e completar os 18 anos de idade. A respeito das medidas socioeducativas, existem vários tipos de medidas socioeducativas. Eu estava vendo o ano passado uma jovem aqui do projeto Conviva em Caruaru, nas medidas socioeducativas de liberdade assistida, que ela demonstrou dados de 5 anos, com ressocialização que remontavam à casa dos 90%.
Então, assim, é bem verdade que alguns tipos de medida têm um procedimento de ressocializador diferenciado, mas isso também acontece nos adultos, né? As medidas pecuniárias são mais ressocializadoras, as medidas restritivas de direito, não privativas de liberdade, são mais ressocializadoras do que as medidas privativas de liberdade, até por conta do sistema prisional, o sistema socioeducativo em regime fechado, que é falido no Estado brasileiro. O que eu digo é que o Estatuto ele tem, né, medidas adequadas, medidas à altura para que as pessoas, assim que infringirem a norma, sejam exemplarmente responsabilizadas, né? Um exemplo claro é a obrigação de reparar o dano. Quando você comete um ato infracional com dano ao patrimônio público, você tem a obrigação de devolvê-lo, a obrigação de restituí-lo, a obrigação de compensar o prejuízo da vítima, né? Todas as vezes que um pai, uma mãe recebe do filho, né, ou chega o filho em casa com um objeto que não é próprio, né, que não tem origem, a gente exige que o filho devolva. E essa exigência inicial, desde os primeiros passos, faz com que o adolescente se ressocialize, que a criança se ressocialize. O que a gente está querendo dizer é que o Estatuto ele tem as metas, medidas socioeducativas, medidas protetivas adequadas para o ato infracional, né? Independentemente da gravidade do ato infracional. O que nós não temos é um sistema de execução dessas medidas. O sistema de execução dessas medidas é falido. Infelizmente é falido. A gente vê o SINASE agora que não funciona. A gente teve aqui em Caruaru, o ano passado, né, várias mortes dentro do sistema socioeducativo. Agora vejam, em sistemas socioeducativos distintos. A gente tem um CASEM aqui, né, que de medidas, como é que se diz? De preventivas? Não, de medidas socioeducativas, internação provisória, né, que não tem índice de violência. O índice de violência nesse mesmo centro é zero. Nunca houve um assassinato, nunca houve uma rebelião. E é um sistema socioeducativo, né, do CENIP, desculpem. O CENIP ele não teve em Caruaru nenhum ato de violência que não pudesse ser contido administrativamente. Já o sistema socioeducativo repressivo da internação, ele teve diversos. Por quê? Porque a execução dessas medidas é precária, né? A gente, infelizmente, mantém um grupo de pessoas, os agentes socioeducativos, mal remunerados, desarmados, né? Algumas pessoas dizem mal treinados, mal capacitados. Eu não concordo com isso, porque muitas das atividades do Estado demonstram a possibilidade de formação. Mas assim, nós temos na lei a tentativa de fazer com que a ressocialização aconteça, ou que se não há ressocialização, que aconteça a retribuição. Outra coisa... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até para Paulo também participar. Eu já acompanhei na TV vários casos policiais. E às vezes um adolescente era detido porque cometeu um assalto. Ia diante do delegado, o delegado simplesmente liberava. 2 dias depois eu estava lá de novo na rua fazendo a reportagem, ele era mais uma vez apreendido. Soltava. 2 dias depois ia lá e novamente apreendido. O que é que falta aí na lei para que isso não se repita? Nos Estados Unidos a gente tem 1, 2, 3, não sei se você conhece, que quando é preso lá um adolescente, eles dão a primeira chance, chamada primeira chance. Vai dentro do juízo, você teve a primeira chance, depois a segunda chance, depois a terceira chance, ele é tratado como um adulto. Ele deixa de ser um adolescente e a partir de agora ele responde por seus delitos como um adulto, porque ele teve 3 chances. No Brasil, o número de chances não para de ter. É o resto da vida, até completar a idade. Eu creio que essa possibilidade do aperfeiçoamento da lei, ou até mesmo assim, de mudança em determinados casos, eu acho que é válido sim. Na área do direito, mesmo que isso leve tempo, existem tramitações que eu acho que pode sim sofrer emendas e sofrer aperfeiçoamento. Mas eu queria chamar, sem fugir da sua pergunta, se você achar necessário pode até voltar para ela depois, mas chamar a atenção para um dado, que é o dado da propaganda, né? Então, por exemplo, a mentira ou a notícia ruim, ela tem um mercado muito maior do que a verdade ou a notícia boa. Quantos casos desses a gente vê, principalmente nesses programas policiais, né? Do adolescente
que fez a coisa certa, ou do adolescente infrator que conseguiu se recuperar. Quantos casos como esse ganham notícia ou ganham manchete principal na imprensa? De jovens infratores, ou mesmo um adulto infrator, embora que o tema é o jovem infrator, que conseguiu ter a oportunidade, ir para a faculdade, concluir o curso e até mesmo se formar tendo um doutorado. Aqui em Caruaru, inclusive, além desses casos que ele contou, eu posso até deixar uma sugestão para vocês, quem sabe até fazer um programa sobre isso, são inúmeros casos que a gente conhece. Agora, que infelizmente, realmente, eu acho que predomina muito é a notícia ruim. Por exemplo, teve uma rebelião, né, no presídio, ou teve, mais recentemente, onde tem lá a casa de recuperação. Se acontece uma coisa ruim ou um ato, então isso se torna notícia muito mais do que os casos de virtude ou casos bons que possam acontecer. Então, eu acho que a mídia, não responsabilizando a mídia, mas é também parte responsável nisso quando deixa de divulgar e de incentivar essas histórias que são boas. E em relação à lei, eu creio que sim, né, muitas vezes a lei é boa, mas a aplicabilidade dela não, né, existe falha na execução ou até mesmo no encaminhamento dela, mas eu acho que esses dois casos podem ser melhor vistos, né? Paulo e Walter, eu quero agradecer a presença de vocês. É um assunto muito vasto, tem muita coisa para a gente comentar aqui. A verdade é que o tempo corre e a gente fica correndo atrás dele, né? Segundo a música de Roberto Carlos, diz que o tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a você que está em casa, que nos acompanhou até agora. Se você quer ver qualquer notícia que aparece na mídia, você pode ver em qualquer telejornal. Mas se você quer formar a sua opinião e conhecer mais um pouco e se aprofundar mais um pouco, aí sim você vem aqui com a gente. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.